imobiliário está no DNA do brasileiro, é cultural, o investimento direto já acontece no Brasil historicamente em grandes proporções, né? Então, compra uma salinha comercial, um flat, etc. E o fundo imobiliário veio como grande avanço, eu fui um dos fundadores da indústria, veio como um grande avanço e uma maneira mais moderna para se investir em base imobiliária, porque lá atrás tem tijolo do mesmo jeito. Ou tem um prédio de escritórios, ou um portfólio de lajes corporativas, ou de parques logísticos e assim por diante. Fundos de crise. Hoje a gente já tem uma série de possibilidades de fundos e temas que os fundos imobiliários alcançam. Falar rapidamente um pouquinho da minha visão de mercado. A gente foi pego esse ano aí por uma situação inédita, completamente impensada por qualquer um de nós, né, que foi essa pandemia, o Covid-19. Ele trouxe consequências diversas aí em todos os segmentos, alguns mais, outros menos, mas foi uma crise muito aguda e inesperada, né? E, enfim. O que a gente está vendo acontecer é algo que eu já falava a partir de maio, quando a gente começou a ter uma ideia um pouquinho melhor, a poeira baixando, para onde enfim, a gente deveria caminhar do ponto de vista do universo dos investimentos. Uma coisa que eu imaginei que está se concretizando em função da nossa experiência, e por mais que se trate de uma crise inédita, ela está sendo ainda muito aguda, mas mais curta do que outras crises mais comuns ou mais esperadas, cíclicas, anticíclicas e tal. Das diversas iniciativas que o governo, o Banco Central tiveram que tomar, uma delas foi a redução drástica da taxa de juros básica, né? Então a gente já vinha desde o ano passado com uma taxa de juros muito baixa, a mais baixa de todos os tempos. Isso já vinha aquecendo de maneira relevante o mercado de capitais, né? Quanto mais baixa a taxa de juros, e a gente mal viveu isso aqui no Brasil ainda, espero que isso se prolongue dentro de um ciclo positivo de inflação baixa e taxa de juros baixa. A gente já viu ano passado um aquecimento muito forte do mercado de capitais, né, com um nível de taxa de juros de 4,25%. Para esse nível que a gente foi obrigado a ir, muita gente critica o Banco Central, mas o fato concreto é uma ação de política monetária necessária, taxa de juros básica muito baixa, e rendendo, em termos reais, negativo. Está perdendo para a inflação. Isso é uma coisa que também era possível prever, eu falei isso em várias participações que eu tive em alguns eventos, isso lá em maio, que quando o mercado começasse a se mover, ou que a gente conseguisse ter uma ideia das fronteiras dessa crise, e os investidores começassem a ter que se mexer, porque, volto a dizer, o dinheiro começou a queimar, né? Taxa de juro real negativa, e a gente ainda tem no Brasil 70% aproximadamente dos investimentos concentrados em renda fixa, ou seja, a maior parcela disparada, por mais que a gente já vinha num processo de diversificação, como eu mencionei, num ciclo anterior, o ano passado fortemente, os fundos imobiliários, por exemplo, que é a minha especialidade, o ano passado bateu todos os recordes, a gente ainda tem 70% dos investimentos no Brasil concentrados em renda fixa. Esse dinheiro começa a queimar na mão de qualquer tipo de investidor, seja ele uma pessoa física ou um grande investidor institucional. Qual é o caminho natural, e é o que a gente está começando a ver se concretizar em algo que eu falava já em maio. Uma crise muito aguda, mais rápida do que uma crise cíclica. O caminho natural seria, e esse nível de taxa de juros básica, o caminho natural dos investidores em busca da diversificação para melhor remunerar seus investimentos deveria se dar através do ativo real. E a gente está vendo isso acontecer. Ativo real você tem imobiliário, ouro
Ouro é um mercado totalmente irrelevante, não existe praticamente no universo dos investimentos de hoje. Você tem o próprio dólar, muito volátil, o brasileiro não enxerga o dólar como uma classe de ativo, é mais especulativo, enfim. E você tem mercado de ações, né? Esses são os ativos reais. O mercado de ações já reagiu rápido, mas ainda é algo intangível na perspectiva da cultura do brasileiro, menos atrativo ou talvez para uma aproximação mais gradual do que o imobiliário. O imobiliário está no DNA do brasileiro, é cultural, o investimento direto já acontece no Brasil historicamente em grandes proporções, né? Então compra uma salinha comercial, um flat, etc. E o fundo imobiliário veio como grande avanço, eu fui um dos fundadores da indústria, veio como um grande avanço e uma maneira mais moderna para se investir em base imobiliária, porque lá atrás tem tijolo do mesmo jeito. Ou tem um prédio de escritórios, ou um portfólio de lajes corporativas, ou de parques logísticos e assim por diante. Fundos de CRIs. Hoje a gente já tem uma série de possibilidades de fundos e temas que os fundos imobiliários alcançam. Isso está acontecendo de maneira rápida até. Os investimentos e os investidores estão buscando muito rapidamente aí, tanto o investimento direto no residencial, por exemplo, aqui em São Paulo, está super aquecido, a gente está vendo vários lançamentos e a absorção está altíssima, né? A gente está voltando a ver empreendimentos sendo vendidos rapidamente, para não dizer em fim de semana, e os fundos imobiliários voltando a captar novas emissões grandes, com demanda grande, com lote suplementar sendo consumido. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem pela frente aí, como país, e pensando na perspectiva dos investidores e da classe de investimentos imobiliários, é aquilo que se fala todo dia nos jornais e a gente sabe que é o grande desafio. É a agenda fiscal do país no ano que vem, né? Ela tem que voltar para o centro da agenda. A gente está vivendo ainda essa crise, o governo teve que fazer movimentos anticíclicos, gastar, criar programas de emergência, o Banco Central fez uma série de movimentos também, e o fato é que a dívida pública vai alcançar 100% do PIB no final desse ano. Então, para que a gente volte a ter um ciclo positivo de crescimento e manutenção de inflação e taxa de juros baixa, que eu acho que é uma situação que a gente acabou indo e é super saudável, principalmente pensando nos investimentos de longo prazo, como imobiliário e infraestrutura, a agenda fiscal tem que voltar com força o ano que vem. As reformas estruturais têm que se consumar, né? A gente teve a sorte de ter feito a reforma da Previdência a tempo, que era a principal delas, isso foi um passo importante nesse caminho. Houve essa interrupção com essa situação, mas o ano que vem é o ano para que a agenda fiscal volte para o centro aí da discussão e as reformas de fato ocorram. Eu acredito que vão ocorrer, eu acho que é uma oportunidade histórica que o país tem e todo mundo lá em Brasília eu acho que já entendeu isso, né? Tanto o Congresso quanto o governo entendeu que é uma oportunidade histórica, né? A gente conseguiu aprovar a reforma da Previdência melhor e mais rápido do que se imaginava e a gente tinha elementos. E hoje a gente conta com mais elementos para caminhar com as outras reformas, né? A crise, toda essa situação que se criou, emergencial. Então, se de fato isso se concretizar e as reformas estruturais acontecerem no ano que vem, a agenda fiscal, a equação fiscal do país estiver encaminhada, eu vejo de maneira muito positiva aí o ciclo positivo, principalmente do mercado imobiliário, dos investimentos estruturados, as classes alternativas e a diversificação ocorrendo de maneira importante, saudável aí nos próximos anos.